Olá, tudo bem? Meu nome é Gerson Vargas e eu sou sacerdote da Sagrada Família. Eu venho aqui hoje para falar com você sobre um assunto que eu vou dizer que é uma das chaves para entender melhor o que é a Sagrada Família. É a Nossa Senhora de Guadalupe, a Virgem de Guadalupe. A história dela é muito bonita e eu digo chave e vou explicar o porquê que eu digo isso. Bom, eu vou pôr aqui o link para você ver outros vídeos que contam mais detalhadamente a história da aparição de Nossa Senhora de Guadalupe, no México, mas eu vou te fazer um pequeno resumo. Era 1531 e havia um índio, o nome do índio era Juan Diego, o nome dele já, vamos dizer assim, transformado para o espanhol, né? E ele, caminhando, ele passa próximo ao monte, a uma colina chamada Pepeiá. E lá ele é atraído, aparece uma jovem muito bonita e o chama para conversar. É lógico que ela já, da forma que ela aparece, ele já entende que não se trata de uma pessoa, mas já é uma visão, é uma aparição. E chama ele e fala para ele procurar. A conversa entre eles é muito amigável, muito carinhosa, né? Ela trata o Juan Diego de uma forma muito carinhosa, muito querida, dizendo que era muito amado, muito querido, um dos seus servos mais preciosos. E pede que ele vá ao bispo da cidade, que era o Frei Juan, e falasse que desse o recado que ela, Nossa Senhora, estava querendo que ali naquele local se construísse um templo. Ele vai até lá, conversa com o Frei, como era de se esperar. O Frei não dá muita atenção, não concorda muito com isso, e ele depois acaba voltando. Aí tem uns detalhes aí que você vê aqui no link que eu vou pôr que eu pus aqui para você ver. E para dar prova a esse frei, esse bispo, que realmente Nossa Senhora tinha falado com ele, Nossa Senhora faz que surjam rosas, no alto dessa colina, e era inverno, isso não poderia acontecer, porque as rosas ficariam queimadas pelo frio, mas as rosas estão lá, estão muito bonitas. O Juan Diego pega, ele está com um pano aqui, ele pega, está amarrado aqui no pescoço, ele pega, colhe as rosas, põe ali dentro, e faz assim com as rosas ali dentro e leva. E como Nossa Senhora havia falado, ele só poderia mostrar aquilo na frente do bispo. Ele chega lá, pede para falar com o bispo, chega lá e diz que Nossa Senhora resolveu dar a ele essa prova. Quando ele abre e aquelas rosas caem, naquele tecido está impresso uma imagem, uma efígie de Nossa Senhora. Ao que o Frei acredita e depois se constrói ali a catedral, o templo, que depois se torna a catedral de Nossa Senhora de Guadalupe. Ela foi, os papas foram dando maiores títulos a ela. Ela era a primeira padroeira do México, depois se tornou padroeira da América Latina e por fim se tornou padroeira de todas as Américas, do Norte, Central e do Sul. E o Papa João Paulo II disse que ela é a grande missionária das Américas. É muito venerada, muito conceituada, muito respeitada e muito querida por todos que a conhecem a história e, claro, principalmente ali pelos mexicanos e os povos ali perto. É o santuário católico mais visitado do mundo. E por que eu digo que uma das chaves para entender a Sagrada Família é Nossa Senhora de Guadalupe e essa história? Porque diferente de outras imagens de Nossa Senhora e até de Jesus, eu costumo falar que Jesus, em muitas pinturas aí que tem, ele é um gatinho, parece que fez um babyliss no cabelo, aqueles olhos azuis, para um judeu da Palestina, aqueles olhos azuis, aquele olhar, assim. E muitas vezes Maria também é retratada dessa forma. Mas, diferentemente de outras imagens que são pintadas e feitas de Maria, essa de Guadalupe, ela é morena, ela é mestiça. Ela não é aquele padrão europeu. E existem outros detalhes do manto dela, que mostra como estavam dispostas as estrelas naquele momento, naquele período, quando houve a aparição. Existem algumas coisas que falam, nesses vídeos aí falam também sobre imagens que aparecem dentro dos olhos dela. Tem uma série de pequenas características que são muito especiais desse manto, dessa pintura, que segundo os católicos dizem não é pintada. Ela inclusive estaria um pouco acima do tecido. Mas aí são outras discussões. O que me importa nessa imagem, o que chama a minha atenção, é que Nossa Senhora ali, ela sai daquele padrão europeu e ela se identifica profundamente com o indígena, com o índio ali mexicano, com a cultura sul-americana.
com a cultura do índio americano. Ou seja, é o catolicismo, não por ele mesmo, mas é a visão católica de Deus e da divindade se aproximando radicalmente, vestindo a roupa da cultura onde estava inserido. Ou seja, Nossa Senhora não era mais lá Nossa Senhora lá da Palestina, lá de uma terra distante que a gente nem sabe o que é, em 1531, sei lá onde é que fica a Palestina, sei lá o que é aquilo. Não é igual hoje você entra no Google Earth e vê lá de cima, desce em Jerusalém e vai passeando pelas ruas pelo Google Earth. Não. Era algo que provavelmente aquele índio nem tinha noção de onde ficava a Palestina. E todos aqueles ali. Então ela abraça a cultura nossa aqui, e ao mesmo tempo ela aproxima essa cultura da Igreja Católica e ela cria um caminho de comunhão entre as diferentes visões de Deus, os diferentes credos sobre Deus, unidos numa figura de mãe, de amor. O diálogo entre eles é uma coisa tão amorosa, tão carinhosa, que é impressionante ver como o Juan Diego, toda hora eu esqueço o nome dele, que o Juan Diego fala com ela e como ela fala com ele. É uma coisa muito bonita e muito singela, e quebra essa coisa que teve tanto aqui nas Américas, né, principalmente a América do Sul, da Igreja Católica que vinha e impunha ao índio, e impunha a sua visão e o seu credo ao índio de forma agressiva. Nesse período aí do descobrimento, quando começa a colonização das Américas, ser um bom católico, na visão dos padres, na visão dos espanhóis, dos portugueses, ser um bom católico era parecer com um europeu. Quer dizer, eles não abraçam a cultura, eles queriam europeizar o índio. E é exatamente o caminho inverso que nós vemos ali Nossa Senhora fazendo. Então é muito bonito, é muito lindo, fala exatamente disso, de que Deus é um só, de que a visão sobre Deus ela pode ser diferente, mas Deus é um só. Não importa se você é católico e crê de uma forma, se o outro é evangélico e crê de outra, se o outro é um bandista e crê de um outro jeito, se o outro é espírita e crê de outro jeito. Inclusive, infelizmente, o cristianismo ele é excludente, né? Por mais que se diga que ele exclui, porque ele não aceita a sua forma de ver Deus. Os índios aqui tiveram que abandonar a sua forma de ver Deus para ver dentro da visão católica. E é engraçado que Nossa Senhora faz o contrário. Ela se aproxima de uma maneira tão terna e tão carinhosa dessa visão, né? Puxa, você é um índio? Tá bom, então eu vou tomar as formas indígenas para você me entender, para você me compreender. Ainda que continuasse sendo, claro, católico, mas aproxima e há uma união. A visão da Sagrada Família é essa. É aproximar, ao invés de excluir, aproximar as visões, as crenças, respeitar as diferenças. Não é tornar tudo uma coisa só. Quem é evangélico tem o seu jeito de ver Deus e tudo bem. Quem é católico também, quem é espírita também, quem é umbandista, quem... Pois tem tantas visões, Mórmon, Testemunho de Jeová, Adventista, cada um tem seu jeito de ver. Inclusive nos anos 80, até os anos 80, e eu vivi isso, existia uma briga ferrenha, não só entre protestantes e católicos, mas entre os próprios protestantes de diferentes vertentes, né? Eu me lembro que antigamente tinha muito aquele negócio de folhetinhos, né? Um pedacinho da palavra de Deus sem entregar para a pessoa. E eu me lembro que uma vez, lá em Belfort Roxo, no Rio de Janeiro, eu cheguei para entregar para uma pessoa, quando ele viu que era um folheto evangélico, estava com uma vassoura na mão, o senhorzinho lá queria bater em mim, ele queria me espancar, eu tive que sair fora, né? E havia muito aquela coisa que era da Assembleia de Deus, dizia que o Batista não era irmão, era primo. O Batista dizia que, eu me lembro de ter ouvido uma vez uma pregação, o cara falando, o missionário estava passando por dificuldade, aí ele chegou numa casa, era mais do que uma casa de crentes, era uma casa de crentes batistas, quer dizer, era uma coisa de encher a boca, né? Então, quer dizer, havia essas divisões, o congregacional não olhava bem para o presbiteriano não olhava bem para a Assembleia de Deus, e era essa coisa. Depois dos anos 80, e foi caminhando, é que mudou essa visão. Mas ainda hoje, às vezes, a gente vê essas disputas aí, né? Essas brigas. E a ideia de família e de Sagrada Família é isso, é união. Você pode ter a sua visão e eu vou respeitar. Respeite a minha visão. Vamos respeitar a visão do outro que é diferente da nossa. Mas nós somos irmãos. Nós temos que nos respeitar. Até mesmo quem não tem crença, como é no caso dos ateus. Inclusive agradeço muito a repercussão que deu o vídeo, né? Sobre como converter o ateu. Realmente para mim é inesperado. Eu não consigo entender porque quando eu faço vídeos sobre ateus tem tanta repercussão e os outros que eu faço não tem tanta. Mas obrigado, eu fico muito grato a todos que compartilharam o vídeo, comentaram, né?
Foi até na primeira página de um portal evangélico bem acessado, bem visitado, o Gospel Mais. Eu agradeço muito essa repercussão. Mas a ideia é essa, gente, é a gente se respeitar. A gente não tem que se atacar, se agredir, a gente não tem que sair no tapa um com o outro. Cada um tem o seu jeito de pensar. Mas a gente pode ser uma família, porque todos nós queremos Deus. E família não é assim mesmo? Você vê famílias grandes como é que é. O pai é de um jeito, a mãe é de outro, mas eles entram em acordo para criar os filhos. Um filho vai para um lado, outro filho vai para o outro, de repente um filho não acredita em nada, o outro é presbiteriano, o outro vai para o candomblé, o outro gosta mais de ir para balada, mas são uma família, eles não deixaram de ser uma família porque as crenças são diferentes ou porque o jeito de ser é diferente. E se isso ocorrer, olha, vocês estão errados, vocês não entenderam nada. Tem que respeitar, tem que amar. Dá o exemplo, ama. Vamos dar o exemplo, vamos amar. E não é um amor piegas, não. Olha, todo mundo tem sangue, todo mundo pode se irritar, todo mundo pode ter hora que pisa na bola. Mas vamos fazer prevalecer e preponderar a tolerância, o respeito e o amor. Por isso que eu digo que Nossa Senhora de Guadalupe é uma das chaves para entender a Sagrada Família. Espero que você tenha entendido. Ah, um detalhe, como eu falei, tem muitos ateus que veem meu canal. Eu já imagino o que vocês vão me falar, eu já imagino os sites que vocês vão me falar para eu ver, as pesquisas e tudo. Então, antes que você faça isso, que não é necessário, porque eu já vi, pode acreditar, eu vou pôr o link aqui para você ver um vídeo meu, a Bíblia e a Mitologia. Ali, você vendo o meu pensamento sobre a Bíblia, você poderá entender o meu pensamento sobre isso também. E o outro vídeo, o simbolismo na religião. Aí você vai entender por que eu estou usando o simbolismo de Nossa Senhora de Guadalupe. E quanto aos religiosos, é uma incógnita, né? Alguns vão dizer, ah, você adora Maria, é do diabo. Adoro não. Eu venero e eu tenho carinho. Melhor ainda, eu tenho carinho, eu gosto de Maria. Mas talvez você diga, ah, você é do diabo, por causa da Bíblia, bererê, bererê, bererê. Veja também a Bíblia e a Mitologia. Veja também, o Novo Testamento é sequência, é continuação do Velho Testamento. Eu vou pôr todos esses links aqui. Antes de você falar, vai lá e veja. Se você não concordar, não tem problema. Você não precisa ver meus vídeos, você não precisa comentar, você não precisa fazer nada. Porque esses vídeos é para aqueles que, ouvindo o que eu falo, gostarem. Quem não gostar, você já tem a sua religião. Não precisa vir concordar com o que eu penso. Tá bom? Valeu, gente. Muito obrigado e até o próximo.